We want to get in the scripture again today. E a gente quer mergulhar nas escrituras hoje novamente. And I'm going to read from the book of Judges for my first scripture. But before I read, let me review just a little bit. E eu vou ler no livro de Juízes, a minha primeira escritura, mas antes de eu ler, eu quero revisar algumas coisas que a gente já falou aqui. Yesterday I spoke from the book of Joshua. Ontem eu falei do livro de Josué. And I told you that the land was subdued before them. E eu falei para vocês que a terra já havia sido conquistada perante eles. And God spoke to them and said, "How long will you not possess your possessions?" E Deus falou com eles: por quanto tempo vocês não vão possuir o que já é de sua posse? Our possessing our possessions is based on the fact that the land was subdued. Possuirmos o que já é a nossa posse se baseia no fato de que a terra já foi conquistada. I think by now certainly we understand that Joshua is a picture of Jesus. Então, eu espero que até agora você já tenha entendido que Josué é uma figura, uma imagem de Jesus. Even the Hebrew name Joshua is the Hebrew name for Jesus. Até o nome em hebraico Josué é o mesmo nome de Jesus. And the book of Joshua opens by saying, "Moses, my servant, is dead." E o livro de Josué abre dizendo que Moisés, o meu servo, está morto. And Joshua would arise and take the people in. E para que Josué se levante e leve o povo para dentro. Most of us have come to an understanding, at least in this church, E a maioria de nós aqui, pelo menos nessa igreja, entendemos that we are not under Moses, we are under Joshua. de que a gente não está debaixo de Moisés e sim de Josué. It is amazing to me that a lot of places E é impressionante para mim como que em muitos lugares people have been to church their whole lives and don't even know which covenant they're under. as pessoas estão na igreja a vida inteira e não sabem nem de qual aliança elas estão debaixo. And so we pick and choose the parts of the law that fit our culture and we call that the gospel. E aí a gente acaba escolhendo, pensando partes da lei que se adequam à nossa cultura e aí a gente chama isso de evangelho. But the new covenant is not an addendum to the old covenant, it's a completely different covenant. Mas a nova aliança não é um adendo à antiga aliança, é uma aliança completamente nova. And when Joshua got ready to bring the people into the land of promise, E quando Josué estava se preparando para trazer o povo para dentro da terra da promessa, God gave him the strategy for doing so. Deus o deu a estratégia para como fazer. He said, "I want the priest to carry an ark in the River Jordan." Deus falou: eu quero que um sacerdote carregue a arca pelo rio Jordão. And when you carry the ark into the River Jordan, E quando você carregar a arca através do rio Jordão, you're going to know it's time to cross over. vocês vão saber que está no tempo de atravessar. Because the moment the feet of the priest will touch the river, Porque no momento que o pé do sacerdote tocar no rio, the river will roll back clear to a city called Adam. o rio vai cessar na altura de uma cidade chamada Adão. Now they've already been delivered at the Red Sea, Eles já tinham sido libertos no Mar Vermelho, but they're going to cross over the Jordan into the promised land. mas agora eles vão atravessar o Jordão para a Terra Prometida. And if I could demonstrate something for you this morning, E se eu puder demonstrar uma coisa para você essa if I manhã? could get two people to just stand, could I get Pastor Fragale, Pastor Mark, would you just stand here for a moment? Quero demonstrar uma coisa, Pastor Hopefully Fragale, they Pastor can Mar. see you from there and face each other if you would. Come down here just for a little bit. Come down here, just down here a little bit closer, a little closer. I should have got some taller guys. Eu deveria ter achado umas pessoas mais altas. I want you to raise your hands and point it towards each other. Raise your arms like this. Levante as mãos e aponte. Raise them up a little higher. In John chapter 20, after the resurrection of Jesus, Em João capítulo 20, depois da ressurreição de Jesus, when the stone was rolled away, quando a pedra foi rolada, which speaks to me of the law being rolled out of the way, fala para mim a respeito da lei sendo tirada do caminho. not to release dead, stinking flesh, Não para liberar uma carne podre e but to fedorenta, release the power of a resurrected life. mas para liberar o poder de uma vida ressurreta. When Mary looked down into the tomb, E aí Maria entrou no túmulo e viu, she saw an angel standing at the head ela viu um anjo na cabeça and an angel standing at the foot of where Jesus had laid. e um anjo em pé, aos pés, no lugar onde estavam os pés de Jesus, pés e a cabeça. What was between these two angels E o que estava entre os anjos was called our propitiation, se chama a nossa which is the propiciação, Greek word for mercy seat. que é a palavra em grego para assento de misericórdia. Mary just found the real Ark of the Covenant. Maria acabou de encontrar a verdadeira arca da aliança. The Old Testament Ark of the Covenant
A Arca da Aliança do Antigo Testamento was just a picture of the mercy era seat. apenas uma imagem do assento de Jesus misericórdia. was our mercy seat. Jesus é o nosso assento de You can put misericórdia. your arms down. Você You can pode... put your arms down. Now let me say this as well. Deixa eu Let me falar o say- seguinte. Not only was this a picture of the mercy seat, Não só isso é uma imagem do assento de in the misericórdia. Garden of Eden, No jardim do Éden, when the man was put out of the garden, quando o homem foi expulso do jardim, God said, I'm going to put 2 angels at the east of the garden, Deus falou, eu vou colocar 2 anjos a oeste do not to jardim. keep you out, Não para te manter para fora, but to keep the way mas para guardar o back to the caminho. tree of life. O caminho de volta para a árvore da vida. Mary just found the way E Maria acabou de encontrar o back caminho. into the garden of God. De volta para o jardim de It is Deus. amazing to me Não é incrível para mim that Adam had a garden de que Adão tinha um and jardim he turned it into a e graveyard. ele transformou aquilo num And cemitério. Jesus took a graveyard E and Jesus turned it pegou into um a garden. cemitério e transformou num jardim. Adam had access to a tree of life, Adão tinha acesso à árvore da vida, but he chose a tree of death. mas ele escolheu a árvore da morte. Jesus chose a tree of death Jesus escolheu uma árvore da and morte made it a tree of e life. transformou na árvore da vida. Everything Jesus does Tudo que Jesus in his faz redemptive work, no seu trabalho he redentor, does it in a garden. ele faz num jardim. He prays until he sweats. Ele louvou, ele orou He até que ele sweats suou. until he bleeds. E ele suou até has to bleed. sangrar. Ele tem que And if he sangrar. bleeds in one drop of blood from the divine brow, E ele sangra uma gota de sangue da sobrancelha divina. ever touches a cursed earth, E esse sangue toca numa terra it will put the amaldiçoada. curse in reverse that says you've got to earn your bread Vai reverter a maldição de que você precisa conquistar o by seu the pão sweat of your brow. pelo suor da sua He testa. sweated so you don't have to. Ele suou para que você não tenha que He wore a suar. crown of thorns Ele usou uma coroa de espinhos to redeem you from an earth that would bring forth thorns and thistles. para redimir você de uma terra que vai trazer The espinhos e ervas thorns daninhas. would go through his head Os espinhos estavam na sua cabeça, because it would deal with every evil thought you've ever porque had. estava lidando com qualquer tipo de pensamento Every thought maligno of que você possa failure. ter, qualquer pensamento de Every falha, problem you ever had. qualquer problema que você possa ter. And then he goes to a garden and he is buried in a garden. E aí ele vai e ele é sepultado num jardim. If you're going to replant and redeem, Se você vai replantar e redimir, you can't, and you're going to restore, e você vai you restaurar, can't keep planting the same seed and hope you'll get a different result. você não pode plantar a mesma semente esperando um diferente But Jesus resultado. was a new seed. Mas Jesus era uma nova He was the semente. human and the divine. Ele era humano e divino. And he was about to be planted into the ground E ele estava prestes a ser plantado na terra, so he could bring forth much fruit. para que ele pudesse gerar muito fruto. You are God's garden. E você é um jardim de The Deus. Song of Solomon says you are garden enclosed. Salomão fala que você é Deus. Você é um jardim fechado de Deus. And after Jesus' resurrection, E depois da ressurreição de Jesus, in that garden place, naquele lugar, naquele jardim, Mary comes to him Maria chega até ele and she said, Sir, e diz: I Senhor, thought you were the gardener. eu pensei que você era o jardineiro. He in fact was the E gardener. de fato ele era o And he jardineiro. just put him back in a finished work. E ele acabou de concluir o And trabalho. said, all you got to do is guard and keep what I've already E done. ele falou: agora você só precisa cultivar aquilo que eu já Now, if fiz. this was a picture of the ark, E se essa é uma Hold imagem your da arms up aliança, da arca da aliança, what this symbolizes to me o que isso simboliza para mim is that a priest was going to carry the message of a new covenant é que um sacerdote carregaria And the mercy seat a mensagem de uma nova aliança e do into the River assento de Jordan. misericórdia para dentro do Rio Jordão. Give these guys a hand so they Agora can sit down. aplauda eles para eles poderem sentar. Now, if we will fast forward to Matthew chapter 3, Agora, se a gente for para frente, lá em Mateus capítulo 3, John the Baptist is a priest. João Batista é esse sacerdote. He is the son of Zechariah. Ele é filho de Zacarias. And he was going to take Jesus, E ele está levando Jesus, who was the true ark of God. que é a verdadeira arca de He's where the Deus, covenant was kept. que é onde a aliança era He was guardada. about to carry the ark Ele está prestes a carregar essa into arca the Jordan River, para dentro do Rio Jordão, just like they did in the book of Joshua. assim como fizeram no livro de Josué.
And everything about that scene in Matthew 3 E tudo a respeito dessa cena em Mateus should have 3 screamed, it's time to cross over. gritava, tá na hora da gente And- atravessar. And they crossed over, I believe, at the exact same location they did in the book of Joshua. E eu creio que eles atravessaram no mesmo local exato do que eles And atravessaram what no livro makes de me Josué. think that E o que me faz acreditar is nisso because when God told Joshua to cross over, é porque quando Deus falou para Josué atravessar, he said, take 12 men and take the stones out of the bottom of the river. ele disse: pegue 12 homens e cada um pegue pedras do fundo, do leito do rio. And stack them up in the place where you will lodge tonight as a memorial. E empilhem essas pedras no local onde vocês vão se acampar essa noite como um memorial. Because one day your children are going to ask you, Porque um dia os seus filhos vão perguntar para what vocês: does this memorial mean? o que esse memorial What significa? does this pile of rocks O mean? que essa pilha de pedras And significa? you're going to say to E them, vocês vão dizer para eles: the God of all the earth o Deus de toda a rolled terra back the rivers of Jordan cessou o rio when a Jordão priest carries an ark in the river. quando o sacerdote carregou a arca para As dentro do John the rio. Baptist enters the river, E quando João Batista entra no he is the rio, feet of the priest. ele é o pé desse sacerdote. Jesus is the ark. Jesus é a arca. And he looks up over the bank of the Jordan River E ele olha as margens do rio and he Jordão. sees that pile of rocks. E ele vê essa pilha de And he pedras. says, God is able of these stones to raise up children to E ele Abraham. diz: Deus é capaz de fazer dessas pedras filhos de Abraão. And they saw that memorial. E eles viram aquele memorial. And it should have said to them, E isso falava para it's eles: time to cross over. tá na hora de It's atravessar. time to enjoy our Tá promised na hora land. de curtir a nossa terra In the prometida. New Testament, No Novo Testamento, we are not entering a piece of real estate. a gente não está entrando num pedaço de terra. We are entering into the finished work of Jesus A Christ. gente entra no trabalho consumado, finalizado de Jesus. And as we come to the book of Judges, E aí quando a gente volta para o livro de Juízes, having read the book of Joshua, tendo lido o livro de Josué, we understand from Joshua that Moses is dead. a gente entende que Moisés está morto is on the scene. e Josué está no But cenário. the book of Judges opens Mas o livro de Juízes with abre these words. com essas palavras. It says, now after the death of Joshua, Judges chapter 1, verse 1, Juízes capítulo 1, versículo 1. now after the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, who will be first to go up for us against the Canaanites to fight against them? Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a lutar contra os cananeus? And the Lord said, Judah shall go up. Indeed, I have delivered the land into his hand. E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro e eu entreguei a terra nas mãos dele. So Judah said to Simeon, his brother, come up with me to my allotted territory, that we may fight against the Canaanites, and I will go likewise with you to your allotted territory. And Simeon went with him. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos simeonitas: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus, depois iremos juntos ao território de vocês. Então os homens de Simeão foram com eles. This is the key to the whole book of Judges. Essa é a chave do livro todo de Juízes. On my YouTube channel, I have a whole playlist that deals with the whole entire book of Judges. No meu canal no YouTube eu tenho uma playlist inteira que fala só sobre o livro de And Juízes. because we use closed captioning in our TV program, it will translate in Portuguese. E a gente tem legendas, então você pode até assistir em So you can look at legendado em more of this in português. detail. I'm just going to be brief. Você pode ver isso em mais detalhes, eu vou ser bem breve aqui. But in the book of Judges, Mas no livro de Juízes, it starts out by saying, now after the death of Joshua. começa dizendo depois da morte de And all of Josué. a sudden, something in my spirit said, E de repente algo no meu espírito falou: pay attention closely. preste atenção atentamente. Because this is talking about what happens after the death of Jesus. Porque isso aqui está falando a respeito daquilo que acontece depois da morte de Jesus. In the Old Testament, No Antigo book of Testamento, Judges, o livro de after the Juízes, death of Yeshua, depois da morte de he Yeshua, raised up 12 judges. ele levanta 12 juízes. In the New Testament, No Novo Testamento, after the death of Yeshua, depois da morte de he raises Yeshua, up 12 apostles. ele levanta 12 And he apóstolos. says to those 12 apostles, E ele fala para esses 12 you will apóstolos: set on 12
12 thrones, Vocês vão sentar em 12 judging tronos, the 12 tribes of Israel. julgando as 12 tribos de Israel. And these judges in the book of Judges E esses juízes no livro de are Juízes about enforcing a victory that's already been won. estão prestes a enforçar, a colocar em prática uma vitória que já existia, que já estava conquistada. Remember, he told them in Joshua the land was subdued. Lembre que em Josué já disse, a terra já estava Now go conquistada. possess your E possession. agora vai possuir o que é de sua posse. So the book of Judges Então o livro de Juízes is about people arising é a respeito de pessoas se levantando that are not famous people. que não são pessoas famosas. They are ordinary people. São pessoas ordinárias. They are people like Shamgar, who was a farmer. São pessoas como... Shamgar was his name. Eu não sei o nome dele em português. Shamgar. Yeah, Shamgar. And he had an ox goad. E ele tinha um boi. And you have Othniel. E você tem If Otaniel. I said to you, who is Othniel? Se eu disser para você quem é Otaniel, Most of you would probably not know who Othniel was. talvez você não sabe quem Otaniel Because seja. Othniel was not famous. Porque ele não é famoso. But he was Caleb's younger brother. Mas ele era o irmão mais novo de Caleb. Has anybody here ever been under the shadow of an older brother that was famous? Alguém aqui já teve na sombra de um irmão mais velho que é It famoso? may sometimes be a little Às difficult. vezes é difícil. And then you have Deborah, who was a woman. E você tem Débora, que é uma mulher. You have Jael, and all she had was a nail. Você tem Jael e tudo que ela tinha era um prego. You have Gideon, and he was a coward. Você tem Gideão e ele era um covarde. You have Samson, and he had woman problems. Você tem Sansão e ele tinha problema com mulheres. You had Ehud, and he was left-handed. Você tem Esaú, eu acho que é o nome dele. E ele what problem did he have? He was left-handed. Ele era canhoto. Hallelujah. Aleluia. They had another guy E tinha um outro cara whose name was Tola. que o nome dele era Tolá. His name means a worm or a maggot. O nome dele significa minhoca. His father's name was Dodo. O nome do pai dele era Dodo. And his grandfather's name was Pew. E o nome do seu avô era Catarro. This kid got picked on in school a lot. Essa criança era zoada no colégio, com The point I certeza. want to make E o ponto que eu quero falar para is that it você is full of ordinary people. é que tá cheio de gente comum. Not glow-in-the-dark preachers or superheroes. Não pregadores que brilham no escuro ou super-heróis, Ordinary people, mas pessoas ordinárias, just like you, assim como você, who got sick and tired of being sick and tired. que se cansaram de estar cansados. And they got sick and tired of living outside the promise. E eles se cansaram de viver fora da promessa. And so God was going to raise them up Então Deus vai levantá-los to enter into the promised land para entrar na terra and to prometida defeat their enemies. e para derrotar os inimigos dele. Now, as you go down through this, E conforme você vai lendo, you will see that he says, send Judah first. você vai ver que ele fala, envie Judá primeiro. So what must precede us enforcing a victory Então, o que precede a nossa conquista da vitória is not asking God to do something he's already done. não é pedindo a Deus que ele faça algo que ele já It's fez, praising him for what he's already done. é louvando ele pelo que ele já fez. I had the privilege of being able to preach with T.L. Osborne several times. Eu tive o privilégio de pregar com um pregador chamado T.L. Before he Osborne died. antes dele morrer. And he said this. E ele disse isso. He said, we waste more time Ele disse, a gente perde mais tempo asking God to do something he's already done pedindo para Deus fazer algo que ele já or fez, trying to get him to do something he told me to do. ou tentando fazer, pedindo para ele fazer algo que ele pediu para eu He fazer. also said something that really impacted my E ministry. ele também disse algo que impactou meu He ministério. said when he went to preach somewhere, Quando ele ia pregar the algo em algum people of lugar, that country said to him, as pessoas daquele país falavam para when the ele preachers from America come here, que quando os pregadores da América vêm aqui, we know they're great. nós sabemos que eles são But when ótimos. you come here, Mas quando você vem we aqui, know we're great. a gente sabe que nós somos I didn't ótimos, come here to make you grandes. think I'm great. Então eu não vim aqui para falar do quão bom eu sou. I came to make you think you're great. Eu vim para você entender o quão bom você Ordinary é. people Pessoas comuns, doing extraordinary things fazendo coisas through the extraordinárias, power of the Holy pelo Ghost. poder do Espírito
Who would Santo? get the courage Quem vai ter coragem and the tenacity e a tenacidade and the persistence e a to persistência engage whatever is in front of you? para lidar com aquilo que está na sua Because you frente? can change the world from your living room. Porque você pode mudar o mundo da sua sala de I estar. think of my own father this morning, E eu penso no meu pai essa who manhã, when I would walk on his platform de que eu subia na plataforma and he would hand dele me a microphone, e ele me dava um he microfone. would say, "Preach good, boy." E ele falava, pregue bem, garoto. And we came from a background. E a gente vem de um histórico. People ask me a lot of times, "What is your background, Dr. E Howe?" as pessoas perguntam pra mim, qual é a sua história, Dr. I tell Hiles? them I was a heathen. What's yours? E eu falo pra eles, eu era um pecador, qual é a sua They want to história? know my educational background. Eles querem saber a minha história, minha educação. But we came from a family that was notorious for crime. Mas a gente vem de uma família que era notória por crime. My grandmother sold bootleg whiskey. Minha avó vendia uísque contrabandeado. They called it Sneaky Pete, E eles chamavam de o uísque White Lightning. trovão branco, chamavam o uísque dela. You could burn it in the car or drink it. Que você podia botar no seu carro ou It até was that beber. powerful. Era poderoso desse jeito. But when Jesus got a hold of my dad, Mas quando Jesus conquistou o meu pai, he said, "If you save me, I will serve you." e meu pai falou, se você me salvar, eu vou te servir. And 4 generations later, E 4 gerações mais tarde, his entire family serving Jesus. a família dele inteira está servindo a From Jesus. grandkids to great grandkids. De netos a bisnetos. And his family is touching the world. E a família dele está tocando o mundo. And from his living room, E da sala de estar he dele, raised a family. ele levantou uma família. My brother is a pastor. Meu irmão é um pastor, My sister is a pastor. minha irmã é uma pastora. My pastor posted on my Facebook this morning. E o meu pastor postou lá no meu Facebook essa My manhã. pastor is also my younger sister. Meu pastor é a minha irmã mais nova. She said, "Preach good, boy." E ela falou, pregue bem, garoto. And I know what that means. E eu sei o que isso She was significa. talking about my dad. Ela estava falando a respeito do meu pai. But when my brother, who also pastors, Mas quando meu irmão, que também pastoreia, has breakfast several times a week tem café da manhã várias vezes por with semana, federal judges and law enforcement, com juízes federais e pessoas da polícia, because he reaches out to our town full of addiction, porque ele alcança a nossa cidade que é cheia de vício, and he deals with viciados. people who are coming out of addiction into his church. E ele lida com pessoas que estão saindo do vício na igreja dele. My youngest son is preaching there this morning. E o meu filho mais novo está pregando lá essa He's one manhã. of the pastors there. Ele é um dos pastores What lá. I'm trying to tell you E o que eu estou tentando falar para is você it didn't look like those days we would amount to much. é que naqueles dias não parecia que a gente ia conquistar muita coisa. But an ordinary man and an ordinary woman with Mas 7 children um homem ordinário comum com uma mulher comum com 7 started crianças to pour into those children. começou a derramar sobre aquelas And those crianças. children started to pour into their children. E aquelas crianças começaram a derramar nas And their crianças children are deles. pouring into their children. E agora essas crianças estão derramando nas crianças deles. And my grandchildren can't wait to get to church now. E agora os meus netos não veem a hora de ir para a And igreja. instead of being notorious for criminal activity, E agora, em vez da gente ser notório por atividades we criminais, have been a blessing to our city nós and to temos the sido uma nations of the bênção earth. para a nossa cidade e as nações do mundo. Your family A sua família can do the same thing. pode fazer a It mesma starts coisa. with one man Começa com saying, "If you um save homem me, dizendo, se você I me will salvar, serve you." eu vou te servir. and the first thing you got to do E a primeira coisa que você is you precisa got to fazer send Judah first. é que você precisa enviar You Judá got to primeiro. praise him when you don't feel like Você precisa praising. louvá-lo quando você não sente But he vontade de didn't just louvar. have praise. Mas não só louvor, Simeon said, "I'll go too." Simeão falou, eu vou também. So Simeon's name means he who hears. Então Simeão significa aquele que ouve. So you don't need to just praise. Então você não precisa só louvar, You need to be able to hear something. você precisa ouvir algo. It's not just the Spirit Não é só o Espírito or just the Word. ou só a palavra, It's the Word and the Spirit. é a palavra e o Espírito. And so when you start to have the Word and the Spirit, Então quando você começa a ter a palavra e o Espírito, then you begin to have something that's a dynamic duo. você começa a ter uma dupla dinâmica. It's like grace and faith. É como graça e fé. See, it's not just grace alone, Não é só graça sozinha, it's grace and faith. é graça e fé. Grace
is the objective side of the gospel. Graça é o lado objetivo do evangelho. Grace is what God did without any help from you. Graça é o que Deus fez sem ajuda nenhuma de It's você. unmerited, unearned, É um favor undeserved. imerecido que você não merece. God did it without any help from you. Deus fez sem a sua ajuda. And I love to preach grace. E eu amo pregar a And I graça. believe grace is a great emphasis. E eu acho que graça precisa ser uma But if you ênfase. preach grace without preaching faith, Mas se você prega da graça sem a fé, you will create a bunch of lazy people. você vai criar um monte de gente preguiçosa. And then if you preach faith, E se você pregar fé, faith is the subjective side of the gospel. fé é o lado subjetivo do It's evangelho. my response to his grace. É a minha resposta à graça dele. And if there's no response to his grace, Então, se não há nenhuma resposta à graça you can dele, preach what's finished all day long. você pode pregar aquilo que está conquistado, está finalizado o dia inteiro. But if you don't appropriate by faith Mas se você não se apropriar disso pela what has fé, been provided by grace, aquilo que foi provisionado pela graça, you won't see manifestation or fruit. você não vai ver manifestação ou fruto. Now, if you preach faith Mas se você prega fé and you don't preach grace, e não sem pregar da you're going graça, to get into all kinds of formulas. você vai começar a ter um monte de You're fórmulas. going to say it 10 times. Você vai dizer 10 You got to vezes hold your mouth just right when you say e it. você precisa ter a boca do jeito certo quando You você got to go on falar. a 40-day fast. Você precisa entrar num jejum And de you 40 get faith dias in faith. e você começa a ter fé na fé. But what produces faith Mas o que produz a is a fé revelation of what grace provided. é uma revelação daquilo que a graça já provisionou. In the book of Hebrews, No livro de Hebreus, chapter 11, capítulo 11, the great faith chapter, o grande capítulo da fé, it says now faith is the substance fala que agora a fé é a of things substância hoped for. das coisas que se esperam. It is the evidence of things not seen. É a evidência das coisas que não se For veem. by it the elders obtained a good report. E por ela, através dela, os anciãos têm bom relatório, bom testemunho. Hebrews 11 is author faith. E Hebreus 11 é a respeito da fé. In other words, everything these men in Hebrews 11 did Em outras palavras, tudo que esses homens que estão listados em Hebreus 11 fizeram was a picture of the finished work of Jesus. é uma imagem é uma imagem do trabalho consumado de Let me give you Jesus. some examples. Deixa eu te dar uns exemplos. Moses kept the Passover. Moisés fez a Páscoa. That's a picture of the finished work of Jesus Christ, the Yes. Passover lamb. Essa é uma imagem do trabalho consumado de Jesus Cristo, o Cordeiro da Páscoa. By faith he left Egypt. Pela fé, ele saiu do Egito. By faith Noah builded an ark to the saving of his house. Pela fé, Noé construiu a arca para salvar sua família. Touch your neighbor and tell him you need to build something redemptive. Fala pro seu vizinho aí, você precisa construir algo redentor. It'll save your family. Vai salvar tua família. The ark of Noah A arca de Noé is a picture of Jesus. é uma imagem de He is Jesus. the vehicle out of an old world dominated by sin. Ele é um veículo que te tira de um mundo antigo dominado pelo pecado. And if you're going to leave that world E se- dominated by sin, E se você vai deixar de lado esse mundo antigo dominado pelo you're pecado, going to have to involve a tree. você vai ter que envolver, vai ter que trabalhar com uma That tree árvore. is the cross. E essa árvore é a And when cruz. Noah built this ark, E quando Noé construiu essa arca, God told him to make it 30 cubits by 50 by 300. Deus falou para ele fazer de 30 côvados 30 cubits by 50 cubits por 50 by 300 por cubits. 300. Those numbers are significant. E esses números são significantes. 30 is the number of the blood of Christ. 30 é o número do sangue de 50 Jesus. is the number of Pentecost. 50 é o número de Pentecoste. 300 is the number of divine completeness. 300 é o número da finalidade, de uma finalização divina. So if you get in this ark called Christ, Então, se você entra nessa arca chamada Cristo, you've been blood bought, você foi comprado pelo sangue, Spirit-filled, cheio do Espírito and brought to completeness. e feito completo. This ark had 3 stories. Essa arca tinha 3 andares. It had a outer court, Tinha um pátio a externo, holy place, um santo lugar a most holy place. e um santíssimo I'm lugar. just talking in types and shadows. E eu estou falando em tipos e sombras. This ark also, he said, Essa arca também, ele you will disse, pitch it within and without with pitch. você vai colocar betume pelo lado de dentro e pelo lado de fora. The Hebrew word for pitch
E a palavra hebraica para betume is the word we translate atonement. é a palavra que a gente traduz como justificação. What seals us in Aquilo que nos sela and seals internamente out the world e o que sela o is mundo the atonement blood of Jesus. é o sangue redentor It's justificador what de makes this Jesus. boat float. É o que faz esse barco flutuar. And inside of this ark called E Christ, dentro dessa arca chamada are you following Jesus, my thinking? você está me acompanhando? There are animals of all sorts, Tem animais de todos os tipos, clean and unclean. limpos, e puros e impuros. You might be unclean when you get on the boat, Talvez você esteja impuro quando você entra dentro da but you will arca, be clean by the time you get off the mas boat, você vai ser limpo, puro quando você sair dessa because arca. you are headed for a new world. Porque você está em direção ao novo mundo. It is not an accident Não é um acidente that there's only one door. de que só tem uma porta. His name is Jesus. E o nome dele é Jesus. There's only one window. Só tem uma janela It's above. que é para So cima. if you're going to look out, Então se você vai olhar you para gotta look fora, up. você tem que olhar para cima. And there's only one thing, there's one other thing he does. E tem mais uma coisa que ele faz. He lets two birds fly out of that ark. Ele libera duas pombas para voar para fora da Those arca. two birds Esses dois pássaros are looking for the new world. estão em busca do novo mundo. One of them is a dirty bird, Um é um pássaro impuro, unclean bird. impuro, Flies all the way through the scripture, que voa as escrituras inteiras. and he lands in the book of Revelation, E ele pousa lá no livro de where Apocalipse, Babylon onde a has Babilônia become the hold of every foul spirit se tornou possuidora de todo espírito and the imundo cage of every unclean and hateful bird. e a prisão de todo pássaro impuro. But the dove only has to fly to Matthew chapter 3. Mas a pomba voa apenas até Mateus 3. And when Jesus comes up out of the water, E quando Jesus sai das águas, he comes up out of the water. ele sai das He's an águas. Ele é a He's arca. coming up out of the water. Ele sai da And the dove água. lands on E him. uma pomba pousa And when the sobre dove ele. lands on Jesus, E quando a pomba pousa sobre John the Jesus, Baptist João Batista said, right there's the new world. diz: tá aí o novo mundo. And it is amazing to E me é incrível para mim that when the ark comes to land, que quando a arca repousa, it comes to land on a mountain called Ararat. se ela repousa num monte chamado Ararat. The word Ararat E a palavra means Ararat the curse has been reversed. significa a maldição foi When John revertida. the Baptist saw Jesus come out of the water, Quando João Batista viu Jesus it saindo da was água, saying, you've been redeemed from the curse. estava dizendo: você foi redimido da maldição. You need to come out of the boat Você precisa sair do in a barco brand new world num novo mundo, where we become the architects onde nós nos tornamos os of God's new arquitetos creation da world. nova criação de What Deus. kind of a world will you build Que tipo de mundo você vai when you come construir out of the ark? quando você sair da arca? Hebrews chapter 1 says this. Hebreus capítulo 1 fala o seguinte: The world to come was not put in subjection to angels. o mundo por vir não foi subjugado a It anjos, was put in subjection to the Son. mas foi colocado debaixo do domínio do And Filho. we as participators with him E nós, como participantes As sons of dele, God, como filhos de are Deus, architects of whatever kind of a world we want to live in. somos arquitetos do tipo de mundo no qual nós queremos But viver. all of those men in Hebrews 11, Mas todos aqueles homens em the Hebreus Bible 11 said they all died in faith. dizem que eles morreram They em did fé, not receive the promise. não receberam a promessa, Because they were looking for something that was yet in their future. porque eles estavam em busca de algo que estava no futuro So deles. Hebrews 11 is author faith. Então, o Hebreus 11 é o autor da fé, But Hebrews 12 mas Hebreus 12 is finisher faith. é o consumador da fé. Because now we look unto Jesus, Porque agora a gente olha para who Jesus, is the author que é o autor and the finisher e o of consumador our faith. da nossa That fé. everything they were looking De que for, tudo que eles estavam em he was busca, on the scene. e Jesus estava And ali. now we can lift up the hands that hang down. E agora a gente We pode can erguer nossas strengthen the mãos. feeble knees. E a gente pode fortalecer nossos Because joelhos now fracos. faith Porque agora a fé is a substance. é a substância. And we believe not because we think God is going to do Que a gente something. crê não porque a gente acha que Deus vai fazer We algo. believe because he already has done A something. gente crê porque Ele já We fez have a algo. more sure word of Nós temos uma prophecy. palavra mais certa And ainda I de believe profecia. because it is finished. E eu creio que porque está consumado. And the book of Judges is about executing the judgment. E o livro de Juízes é a respeito de executar o julgamento, o julgamento do trabalho consumado de Jesus. Se está fazendo sentido, fala amém. Now I want to show you the scripture yet, and I'm going to try to bring it in for landing in just a little while. E eu vou te mostrar mais uma escritura e vou tentar Go with me to terminar em Psalm 149. breve. Salmo 149.
Psalm 149, verse 1. Salmo 149, versículo 1. It said, praise the Lord, sing to the Lord a new song, and his praise in the assembly of the saints. Diz, aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo, louvem-no na assembleia dos fiéis. The first thing I want to say is Primeira- this is a new song. Primeira coisa que eu quero dizer é que esse é um cântico novo. Now, the new song is the new song of the new covenant. E agora esse cântico novo é o cântico novo da nova aliança. When Isaiah prophesied that God was going to do a new thing, Quando Isaías profetizou que Deus faria algo he novo, wasn't talking about the latest revival. não estava falando de um avivamento mais new recente, de uma coisa It nova. was the new covenant. A coisa nova era a nova With aliança. it comes new tongues, Com ela vem novas new línguas, mercies, novas new misericórdias, creation, nova criação, a new temple, um novo templo, a new bride, uma nova noiva, a new garden, um novo jardim. everything being made new. Tudo se fez novo. And so we sing a new song. Então nós cantamos um cântico novo. From what I can tell in E Portuguese, pelo que eu posso perceber em the português, songs we have sung have come from a new covenant perspective. as músicas que a gente tem cantado aqui têm We uma need to perspectiva sing a da new nova song. aliança. E a gente Then precisa he's- cantar uma música nova. Then he says, let the Israel rejoice in their maker, let the children of Zion be joyful in their king. Então diz, alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu rei. Zion is also an icon of the new covenant. Sião também é um ícone da nova aliança. In Hebrews chapter 12, Hebreus capítulo 12 it says we did not come to Mount Sinai. diz que nós não nos didn't achegamos come ao to darkness monte and darkness. Sinai na We didn't escuridão. come to fear and A trembling. gente não vem para medo e tremor. We did not come to a God who says stay away. A gente não vem para um Deus que fala fique That's distante. Mount Sinai. Esse é o Monte Sinai. He said you didn't come to that mountain. Ele diz, você não chegou nesse But monte. then he says this, Mas aí ele fala o but seguinte, you are come to Mount Zion. mas você já está You're no not Monte marching Sião. there. Você não está It's marchando not para some lá. glad morning. Não é uma You manhã have come to Mount Zion. onde você chega, você And já you- está no Monte And Sião. you have already come E você já chegou to the city of the living na God. cidade do Deus vivo. And you have already come E você já chegou to the heavenly Jerusalem. na Jerusalém Celeste. And you've already come E você to já the blood of chegou. sprinkling. No sangue aspergido. Much to say about that, but I have to move on. Tem muito mais a dizer a respeito disso, mas deixa eu But he's continuar. saying you're not coming there, you have already come Ele diz, there. você não vai chegar lá, você já chegou lá. You've come to Mount Zion. Zion is the new covenant. Você chegou no Monte Sião. Sião é a nova aliança. Everything about this psalm is new covenant. E tudo a respeito desse salmo fala He said, da nova let them praise aliança. his name in the dance. Dizem, louve Let's sing, o seu nome com danças. let them sing praises to him with the timbrel and the harp. Ofereçam-lhe música com tamborim e For the harpa. Lord takes pleasure in his people. He will beautify the humble with salvation. O Senhor se agrada-se do seu povo e ele coroa de vitória os oprimidos. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud upon their beds. Regozijem-se seus fiéis nessa glória e em seu leito cantem alegremente. That speaks to me of singing from the posture of rest if you're in bed. E isso fala para mim de cantar de uma postura de descanso, pois a gente está no nosso leito, na nossa cama. Let the high praises of God be in their mouth. Que os altos louvores estejam nos seus lábios. And a two-edged sword in their hand. E uma espada de 2 gumes nas suas mãos. To execute vengeance on the nations and punishments on the peoples. Para impor vingança às nações e trazer castigo aos To povos. bind their kings with chains, their nobles with fetters of iron. Para prender os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de To ferro. execute on them the written judgment. This honor have all his saints. Para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Now, this verse is telling us Agora esse versículo nos fala that when we have the high praises of God in our mouth que quando nós temos os altos louvores de Deus na nossa boca and a two-edged sword in our hand, e uma espada de 2 gumes na nossa mão. the two-edged sword A espada de 2 gumes is found in Hebrews 4. se encontra em Hebreus 4. And in Hebrews 4, he said, for the word of God is life-giving and powerful. Em Hebreus 4 fala que a palavra de Deus é viva e And eficaz. it's sharper than any two-edged sword. E é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. This two-edged sword Essa espada de 2 gumes is a word that flows from rest. é uma palavra que flui do descanso. The verse above the two-edged O sword versículo acima da espada de 2 is gumes giving us the context of what gives life is rest. nos dá o contexto do que traz descanso para a sua You vida. only rest when you understand the work has been finished. Você só descansa quando você entende que o trabalho foi concluído. So the word that I'm preaching to you this morning Então a palavra que eu estou pregando para você essa is manhã two-edged. tem 2 lados, tem 2 And when gumes. you preach that word, E quando você prega essa it palavra, is life-giving
ela dá vida, It is powerful. é eficaz, And it poderosa starts to execute judgment. e começa a executar julgamento. Don't think about people around you, Não pense nas pessoas ao seu redor, but it executes the judgments mas executa o on the julgamento people that they did not want to, executes the things in our land nas pessoas and in our lives pelos quais eles não queriam que estivessem na that nossa were the terra, na nossa vida, inhabitants that que we eram were os supposed to habitantes, drive out. que eram aqueles habitantes que eles deveriam ter expulsados Now in anteriormente. Judges 1, they were willing to live with some of these enemies. Então em Juízes 1, eles estavam dispostos a viver com esses inimigos. So when I think about these enemies today, E quando eu penso nesses inimigos I'm not hoje, thinking about people. eu não estou pensando a respeito de I'm pessoas. talking about hatred, Eu estou pensando a respeito de ódio, malice, malícia, envy, inveja, strife, uma conquista disparada, all the things that we maldade, struggle with. tudo aquilo que a gente luta contra. And sometimes we're willing to live with those enemies. E às vezes a gente está disposto a viver com esses inimigos. But the book of Judges Mas o livro de Juízes was about taking a sword é a respeito de pegar uma espada and dealing with those enemies. e lidar com esses So we inimigos. deal with those enemies in our lives Então a gente lida com esses inimigos na nossa with vida the word of God com a palavra de Deus and the word that flows from rest. e a palavra que flui do descanso. It is amazing to me É incrível para mim that Ehud is a judge que Esaú é um juiz and he was a left-handed Benjamite, e ele era um benjaminita canhoto. just like the apostle Paul was a Benjamite. Assim como o apóstolo Paulo era da linhagem de Benjamim. And the apostle Paul E o apóstolo Paulo was a Benjamite as well. também era um benjamita. But in the story of Ehud in the book of Judges, Mas nessa história no livro de he takes this Juízes, two-edged sword ele pega essa espada de dois gumes and he goes into the obese king Eglon, e ele vai para o rei obeso, who the Bible said was very fat. que a Bíblia fala que era muito Now, if the gordo. Bible say you fat, you fat. E se a Bíblia diz que você é gordo, é porque você é muito gordo. And the Bible said E a Bíblia diz he thrust that dagger in que ele enfia aquela espada na barriga until the dele dirt came out. até que a sujeira saísse. Yes. So what we have to do, E o que a gente precisa even fazer as we're exposed to the word that flows from rest, sendo exposto à palavra que flui do and we're descanso, executing this judgment e nós estamos executando esse on julgamento the flesh that's heavy in our lives, na carne pesada que está sobre a the nossa dirt vida, starts to come a out. sujeira começa a I sair. wish I had another half hour. Eu queria ter mais meia hora. Because the reality of it is the word that flows from rest exposes what's in our heart. Porque a realidade é que a palavra que flui do descanso expõe a sujeira que está no nosso coração. Not so we can act on it if it's evil, Não para que a gente haja se for algo maligno, but so that we can come boldly to a throne of grace. mas para que a gente possa se aproximar com ousadia no trono da graça. Not a throne of judgment, Não um trono de but a julgamento, throne of grace. mas o trono da graça. And we will find mercy E a gente acha and misericórdia grace to help. e graça para nos And a ajudar. faithful high priest E um fiel who has been sacerdote tested with everything, que foi testado com tudo, yet he was without sin, mas não pecou, so that he's able to help you para que ele seja capaz de te in your ajudar weakness. na sua fraqueza, So you don't have to run from him. para que você não precise fugir Even when dele. you're messed up, Mesmo quando você you bagunçou, can run to him você pode correr para and ele you can get help. e você pode obter And you will ajuda. find a grace that helps you E você vai encontrar graça to que te ajuda execute the judgment para executar o julgamento on those areas of your life naquelas áreas da sua vida that have been heavy with que flesh. estão pesadas com carne. When I started to see this last E verse, quando eu comecei a ver esse último to versículo, execute the judgment, para executar o julgamento, when you think of judgment, sometimes quando você pensa a respeito de julgamento, às it's vezes, very negative. é bem negativo. Jesus was lifted up. He said, if I be lifted up, E Jesus se levantou e ele falou: se eu levantei, I will draw all men unto me. e eu vou me levantar e vou trazer todos os homens But até a some mim. of the things that are said in that context, Mas algumas coisas que são ditas nesse I will contexto bring all judgment into me. é que eu vou trazer todo o julgamento para mim. Now, judgment is not always a bad thing. E julgamento não é necessariamente sempre ruim. My lawyer said to me, O meu advogado the disse para first mim, time he heard me preach this years ago, a primeira vez que ele me ouviu pregando isso há anos atrás, when I didn't have a full understanding of grace, quando eu não tinha um entendimento claro da and graça. I was preaching judgment like we're going to call down fire from heaven on E everybody. eu estava pregando julgamento como se fosse descer fogo do céu em todo mundo. We're going to open up the ground and swallow people up. E a gente vai abrir a terra e vai engolir todo mundo. We're just going to see God bring judgment on E a everybody. gente vai ver Deus trazer julgamento em todo mundo. That's an old covenant paradigm. Esse é um paradigma da antiga But aliança. my attorney said to me,
Mas o meu advogado falou para He mim, said, Lynn, judgment's not always a bad thing. ele falou, Olin, julgamento nem sempre é ruim. He said, if you're ever in a court case where I'm defending you, Se você tá num julgamento e eu tô te defendendo, and the judge looks down and says, e o juiz olha para você e diz, the judgment is in favor of the plaintiff, o julgamento tá em favor do réu, and you're the plaintiff, e você é o réu, that's real good news. essa é boa notícia. I said, thank you, Jesus. E eu disse, obrigado, Jesus. There is a judgment Tem um julgamento that was in your que favor foi a seu favor 2,000 years ago 2000 anos when you were atrás, declared not guilty quando você foi declarado because não of the blood of culpado Jesus Christ. por causa do sangue de He Jesus. presented you to himself, Ele te apresentou a si not mesmo, having spot, wrinkle, blemish, or não, any such não tendo thing. mácula nem nada em si mesmo. And he said to E me, ele disse para mim, now if you won this court case, se você quer que esse caso, and it was a significant amount of money, e se você ganhou esse caso e é um montante considerável de and dinheiro, the judge says e o juiz diz, the judgment is in favor, o julgamento foi em favor. he said, do you know what that means? Você sabe o que isso significa? I said, tell me. E eu disse, me fala. He said, it means absolutely nothing. Diz absolutamente nada. If you don't execute Se você não executar the judgment written. o julgamento que foi escrito. And I said, how do I execute the judgment? E eu perguntei para ele, como que eu executo o He julgamento? said, you just got to believe it enough to go cash the check. E ele precisa falar, você precisa acreditar o suficiente para ir sacar o cheque. Here's how faith works. E é assim que a fé funciona. People have said to me, As pessoas falaram para mim, even grace preachers, até pregadores da graça, faith is a work. que fé é um trabalho. I said, no, it's not a work. E eu disse, fé não é Faith trabalho, is a response to grace. fé é uma resposta à graça. And the first time I preached this, E a primeira vez que eu preguei I was isso, in Trinidad, West Indies. eu estava em Trinidade. And I took a $100 bill. E eu peguei uma nota de I $100 laid it on the altar. e eu botei no I altar. said, this has been freely provided to anyone in here E eu disse, essa nota, esse dinheiro foi provisionado para qualquer um aqui by grace. pela graça. You didn't earn it. Você não merece, You didn't pay for it. você não pagou por isso. Somebody else did. Alguém All you have to do alguém pagou por isso. is Tudo que get você this precisa fazer $100 bill and it's yours. é vir pegar essa nota de And for a $100 long e ela é time, sua. Nobody responded. E durante um tempão ninguém In veio. Trinidad, $100 is a lot of money. Em Trinidade, $100 é looking muito like it was a dinheiro. trick. E eles estavam olhando como se fosse um truque. Finally, somebody got up and picked the $100 bill up. Até que alguém se levantou e veio e pegou a nota de $100. And they started to give it back to me. E eles me devolveram a I nota. said, no, it's not a trick, it's yours. E eu falei, não é um truque, é I sua. said, you're the only person in the place Eu disse, você foi a única pessoa nesse who lugar had enough faith to access the grace. que teve fé suficiente para acessar a While graça. everybody else sat back, Enquanto todo mundo estava sentado, you accessed this grace você, by faith. você acessou essa graça pela fé. Then I laid another $100 bill on the E altar. aí eu botei outra nota de $100 And no it was altar. responded to very big. E a resposta foi muito grande. And then I pulled a box of tissues out. E aí eu puxei, I uma caixinha de lenços. said, in this box E eu disse, nessa caixa de is lenço healing, tem cura, prosperity, prosperidade, peace. paz. All you got to do Tudo que você precisa is fazer access this grace é acessar essa the graça same way you did the $100 bill. da mesma forma que You você just acessou a have- nota de You $100. just have to believe the gospel Você só precisa crer o evangelho enough to act on it. suficientemente a ponto de agir em cima do And evangelho. sometimes what we really believe Então aquilo que a gente realmente crê is what we'll act on. é naquilo que a gente vai agir. And as I bring this to a close, E para eu fechar isso aqui, go ahead and stand on your feet all over this você place. pode ficar de pé nesse lugar. I believe there's a lot of stuff Eu creio que há muitas coisas that God wants His people to have, que Deus quer que o seu povo tenha, especially as it pertains to life and godliness. especialmente no que se trata de uma vida em Deus. And I believe that as we access this grace by faith, E eu acredito que se a gente acessar essa graça pela fé, the more we focus on His finished work quanto mais nós focarmos no trabalho and what He's done consumado preaching Christ, de Jesus e pregar a Jesus, I don't have to work up faith. eu não preciso trabalhar na minha fé. My response to that message is, I believe. A minha resposta para essa mensagem é: eu creio. I'm a stronger believer today than I've ever been. Eu sou um crente mais forte hoje do que qualquer outro tempo na minha vida. And I believe that the scripture says when the law is preached, E eu creio, porque a Escritura fala que quando a lei era pregada, it shuts up faith. ela
cala a fé. The longer you sit under legalism, Quanto mais você se assenta less debaixo faith you do will have. legalismo, menos fé você terá. you will have a hard time even believing you're saved, Você vai ter dificuldade em crer até mesmo que você é salvo. because they will try to talk you out of your Porque eles salvation. vão tentar te persuadir para fora da tua salvação. But you didn't save yourself, he did. Mas você não se salvou, foi I'm ele going to que te ask you salvou. this question. Então eu te pergunto o seguinte: How many good works does it take? quantas boas obras é preciso saved. para ser salvo? How many does it take? Does anybody know? Quantas boas obras é You necessário can't para do ser enough salvo? good works Alguém sabe? to be saved. Você não consegue fazer boas obras o suficiente para ser Then salvo. how many does it take? How many bad works does it take to lose your salvation? Então, quantas mais obras, quantos erros é necessário para você perder a sua You didn't salvação? save yourself. Você não se salvou, He saved you. ele te salvou. Now there are areas of our life Então, há áreas da nossa vida that still need to execute faith. onde a gente precisa ainda executar a fé. But he saved me. Mas ele me salvou He's still saving e me. ele ainda está me And he will salvando. continue to E save ele me. vai continuar me salvando. And that's an ongoing reality. E essa é uma realidade contínua. And I just need to take a few more minutes. I know I went over. E eu só vou continuar por mais alguns minutos. But when I first started preaching Hebrews 4, the word that flows from rest, Mas quando eu comecei a pregar Hebreus 4, a palavra que flui do and descanso, started preaching e grace, comecei a pregar graça, I started to see things in people's lives surface. eu comecei a ver coisas na vida das pessoas vir à tona. I oversee a lot of churches. E eu supervisiono algumas I was seeing igrejas. sin even in my pastoral E eu leaders. estava vendo pecado até mesmo nos meus líderes pastorais. And I said to the Lord, is what I'm preaching creating this? E eu perguntei para Deus, será que o que eu estou pregando está criando isso? And are my accusers right? E será que os meus acusadores estão They are corretos? saying that grace gives people a license to sin. Porque eles estão dizendo que graça dá para as pessoas liberdade para pecar. And the Lord said to me, no, son, what you're preaching is doing exactly what it's supposed to. E o que Deus falou para mim foi, não, filho, o que você está pregando está fazendo exatamente o que deveria ser He said, feito. there is sin in the law church. E porque ele fala, existe pecado na igreja da They lei, just cover it better. é só porque eles cobrem melhor. But he began to say to me, the word that flows from rest E ele começou a dizer para mim, a palavra que flui do reveals what's descanso in your heart. revela aquilo que está no seu coração. Because when you find out God is not mad with you, Porque quando você descobre que Deus não está and you're chateado not under the contigo, judgment of e God, de que você não tem julgamento nenhum vindo da parte de if your Deus, response is, I'm going to go do some stuff e sua resposta é, eu vou fazer algumas coisas that I should not be doing, de que eu não deveria estar fazendo. God won't leave you, Deus não vai te deixar, but your wife will, or Mas a your su- husband will. mas a sua esposa pode te deixar, ou o teu marido And then pode you te got deixar. 2 car payments, 2 house payments, E agora, child support. e agora você tem que pagar por 2 casas, 2 carros e o suporte da sua criança. Há repercussões para o pecado. I'm not giving you a license to sin. Eu não estou te dando I am licença telling para you. pecar. In the word that flows from rest, Mas o que eu estou dizendo é que da palavra que What's in flui your do heart starts to descanso, surface. aquilo que está no seu coração começa a vir à tona. not so you can act on it. Não para que você possa agir naquilo, Because the word that flows from rest, porque a palavra que flui do descanso, according to Hebrews 4, de acordo com Hebreus makes 4, us naked and open before the eyes of him with whom we have to do. faz com que nós sejamos nus e abertos perante aquele que vê todas as God coisas. already knows what's in your heart. Deus já sabe o que está no seu And coração. I'm going to say something strong. E eu vou falar algo I have pesado. stood on the biggest platforms in the U.S. Eu já preguei nas maiores plataformas dos and been Estados behind the Unidos. scenes with many preachers and ministers. E já tive por trás das cenas com But muitos I can- pregadores e I pastores. can tell you this much. E eu posso dizer isso, o Everybody seguinte: I have ever met todo mundo que eu já encontrei is broken é quebrado in some way or the other. de um jeito ou de outro. And it surprises us sometimes E nos surpreende às when vezes those famous guys sin surface. quando os pecados daqueles caras famosos vêm à tona. And sometimes we celebrate that. E às vezes a gente até celebra esse And I tipo de think coisa. sometimes the reason we do that E às vezes a razão pelo qual a gente faz esse is tipo de because it coisa makes me feel better about my own é failure. porque faz pelo menos com que eu me sinta melhor a respeito das minhas próprias falhas. See, we are all recovering Pharisees. Você sabe, todos somos fariseus em We reabilitação. always like to find somebody worse than I A am. gente sempre tenta encontrar alguém pior do que a gente. So God love. Let me say it like this. I have never met anybody that's not broken, Então, deixa eu dizer dessa forma. Eu nunca encontrei ninguém que seja perfeito. but God loves broken people Mas Deus ama pessoas imperfeitas. because broken people is all there is. Porque pessoas imperfeitas é tudo que existe. Now we don't celebrate their brokenness. Agora, a gente não celebra a When imperfeição. I see the events that have unfolded even
with the Olympics, Quando eu vejo os eventos que estão acontecendo, até mesmo agora nas my Olimpíadas, response is not anger. My response is brokenhearted. minha resposta não é raiva, minha For resposta broken people. é de que eu fico com o coração contrito por pessoas Who que estão desperately need a quebrantadas, savior. que necessitam de um And Salvador. me becoming their enemy doesn't help them. E eu me tornar o inimigo deles não ajuda em nada a eles. Because I might be broken different than they are. Porque talvez eu tenha uma área quebrada na minha vida que é diferente da deles. And I may need some help myself one E day. talvez eu mesmo precise de ajuda nisso. But what we do in our Mas o brokenness que nós fazemos nos Is we nossos come erros before Him é que nós and trazemos say, eles Lord, my heart is open. diante dele e falamos: meu coração está I aberto. didn't realize that was in me. Eu não percebia que isso estava dentro de mim. And I'm going to take the two-edged E sword, eu vou pegar essa espada de dois gumes, just like Ehud did. assim como Eude And I'm going to trouxe. put it in my life E eu vou colocar na minha vida until the dirt comes out. até que a sujeira And I'm saia. going to come boldly. E eu vou vir com ousadia. I'm not going to run from God. E eu não vou correr de Even Deus. when I'm broken, Mesmo quando eu estou I'm quebrantado, going to run to eu God. vou correr para Deus. I'm going to crawl up on His lap like a good father Eu vou engatinhar para cima do colo dele como um bom and pai. say, Abba, I messed up. E dizer: Abba, eu errei. Would you help me? Me ajuda. And I'm going to find a faithful high E priest eu vou achar um sumo sacerdote fiel que foi testado and able to succor me e or é supply what I capaz de need. me assegurar e suprir tudo que eu preciso para me levantar acima I'm disso. not where I was. Eu não estou onde eu estava. And I'm not where I'm going to E be. eu também não estou onde eu deveria But I'm estar. on my journey. Mas eu estou no caminho. And after the death of Jesus, E depois da morte de I'm going to Jesus, execute eu the vou judgment written executar o julgamento que on foi escrito all the principalities and powers that have been in my life. em todos os principados e potestades que estão agindo na minha vida. Ordinary people Pessoas ordinárias doing extraordinary things. fazendo coisas extraordinárias. Give God some praise. in Levante this glória a Deus God nesse bless you. lugar. Deus te abençoe.